Estamos de volta, recebendo hoje o advogado Marcelo Alegria. Doutor Marcelo, um prazer tê-lo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder colaborar, de poder, dentro do meu ofício, dentro da minha profissão e também da minha qualidade de profissional, né, de prestador de serviço, de estar aqui e colaborando e podendo passar uma mensagem útil à sociedade. Doutor Marcelo, eu acho que há muito tempo a gente não via tanto dinamismo nessa questão envolta aí do sistema jurídico, né? É novo CPC, lei de doméstica, reforma política. Vamos começar falando da reforma política? São muitos temas palpitantes. A reforma política, na sua avaliação como operador do direito, ela valeu a pena? Foi mais um engodo? Pouco se avançou? Não, é realmente uma inovação que merece ser aplaudida pela sociedade. Ela não é de todo satisfatória, mas é algo que se torna necessário, porque a política ela se caracteriza por ser dinâmica, por ter a necessidade de tempos em tempos mudar algumas diretrizes, mudar algo que a substancie, para que ela seja útil à sociedade, né? O que é bem claro é que toda a participação política, todo esse mecanismo político tem que se movimentar através de regras. E as regras nem não podem ser rígidas a ponto de prejudicar esse dinamismo, né? O que é muito rígido quebra, né? Isso. Mas me cite dois grandes avanços, assim, só por isso teria valido a pena essa reforma política. E dois pontos em que o senhor acha que não foram bons ou que poderiam ser melhores. Veja bem, eu acredito que o voto obrigatório, na minha concepção, ele não deve ser obrigatório. O voto, para mim, ele teria que ser uma manifestação do indivíduo, do cidadão, né, daquele que quer manifestar em prol da sua pátria, do seu país, da desenvoltura política. Eu acho que por estarmos vivendo democracia, entendo que o voto não poderia ser obrigatório e foi uma das cláusulas que permaneceram. Ainda permanece a obrigatoriedade do voto como antes. Mas nós ainda somos uma democracia nova, se você for comparar as democracias assim no mundo, né? Uhum. O senhor acha que o brasileiro estaria preparado em termos mesmo assim, de grau de cidadania para ir às urnas votar sem a obrigatoriedade do voto? Acredito que sim. Nós temos a obrigação de votar, mas ao mesmo tempo temos a obrigação de querermos algo melhor. Então, entendo que dentro dessa sistemática, ainda que o voto sendo obrigatório, há condições de se fazer um país melhor. Há condições, então, das pessoas quererem porque o escolher. Acesso a essa política, ela é ainda possível. Nós ainda, por mais que alguns entendam que não, nós vivemos dentro de uma democracia civilizada, a ponto de não comprometermos o Estado democrático e não cairmos, obviamente, numa ditadura. Então, eu acho que há ainda condições de, pelo voto, modificar, incrementar, melhorar as condições. Essa opinião do senhor é a mesma opinião da entidade que representa os advogados? Sim, a ordem tem manifestado, numa maioria dessa forma, de que, apesar de tudo, ainda conseguimos dar passos adiante. E o novo Código do Processo Civil também está aí às vésperas, vamos chamar assim, de entrar em vigor. Isso, as novas regras, esse código remodelado, por mais distante, gente, que possa parecer de mim ou de você que está em casa, não é. Né? É o Código do Processo Civil Brasileiro, ou seja, diz respeito a todos nós. Doutor,
a sua opinião, porque também teve uma polêmica aí, como tudo no Brasil é muito polêmico, graças a Deus, né? As opiniões são diversas. Há quem garanta que ele não deixa o ver no molhado, que avançou pouco, outros dizem que não, foi um passo importante. Qual é a sua opinião sobre isso e o que muda na sua leitura, na sua prática como operador do direito, para aquele que está lá em casa? O acesso à justiça é uma esperança ainda que nós temos. Todo esse aparato, toda essa organização judiciária que nós temos, nos dias atuais não funciona mais. Os nossos tribunais, as nossas comarcas hoje estão cheias de processos. Uberaba, por exemplo, tem 15 mil processos para cada juiz julgar. Desumano, né? Algo extremamente impossível de se prestar uma tutela, vamos dizer assim, uma prestação de jurisdicional perfeita ou que venha ter eficácia. Muitas das vezes é costume dizer, você ganhou, mas não levou. Por quê? Porque é um processo demorado, Em um média, processo 10 anos? Caro. Ou mais que Os isso? processos hoje, dentro dentro das estimativas, eles não duram menos que 10 anos. Né? Então, muitas das vezes, o indivíduo vai, gasta com advogado, gasta com o Estado, paga custas caríssimas e não tem o retorno daquilo que ele objetiva com o juiz, né, com a participação do seu advogado e tudo mais. E o próprio acesso à justiça pode ser melhorado? O senhor não vai responder agora, não. Nós vamos para um break e voltamos já, quando o doutor Marcelo, então, vai responder a questão do acesso à justiça com as novas regras. Nós já estamos de volta, não falei que ia ser muito rápido? Rapidinho, foi o tempo de tomar uma água, né? E antes do intervalo eu deixei a pergunta para o senhor sobre, na prática, se o senhor acredita que todas essas alterações propostas, esse novo Código do Processo Civil, se ele vai realmente garantir maior acesso e celeridade ao judiciário que tem tentado. Vieram os juizados especiais, não há como se negar nos últimos anos, um pequenino, mas melhor incremento nas defensorias públicas, mas falta juiz, falta estrutura, sobram processos, sobram problemas. O senhor acredita que vai facilitar o acesso? Veja bem, eu entendo e tenho uma corrente dentro de mim que o judiciário deve se humanizar primeiramente. É preciso pensar o judiciário, pensar a prestação jurisdicional antes de tentar fazer com que a técnica seja responsável por essa transformação. O judiciário é frio, por natureza. Frio, o juiz é distante, por natureza. O juiz hoje é distante. Então, veja bem, o próprio Código, o CPC, ele traz uma expectativa de que possivelmente a diminuição de recursos seja uma solução. E ele se pauta por isso. Ele tenta fazer com que o acesso do indivíduo seja um acesso essencialmente técnico e não humano. Como é que seria isso na prática? Eu vejo que a atuação dos advogados, a atuação dos juízes, dos promotores, dos defensores públicos, de todos os profissionais do direito, até dos próprios servidores, né, seja algo que esteja realmente vinculado à prestação do serviço, à valorização do serviço ao invés da valorização do servidor ou de quem quer que seja. O serviço tem que ser valorizado, o serviço tem que ser dado de forma eficiente. O senhor acha que falta isso. O senhor acha que a própria grande, excessiva demanda, o senhor me disse que são cerca de 15 mil processos em tramitação, em média, por vara, por juiz. Sim. O senhor acha que esse acúmulo de trabalho desafiando aí a pequena estrutura, os pequenos investimentos por parte do Estado, quando eu digo Estado de forma geral, ele também não é uma coisa que emperra ou que dificulta essa aproximação do judiciário com a sociedade, essa humanização dos serviços jurisdicionais?
Veja bem, nós temos o costume de fazermos o seguinte: qualquer problema que nos surge de maior intensidade, nós irmos ao judiciário, né? Vamos dizer, esse costume da judicialização das coisas. Então, eu penso que, por mais que o CPC venha valorizar, por exemplo, a própria a solução amigável das coisas, está lá dentro dos princípios do próprio CPC, valorizar São os acordos, os acordos, né? A consensualidade, né? Tudo aquilo amigável, né? As próprias normas, elas trazem ainda a necessidade ainda dessa judicialização. É por isso que eu entendo que não está na técnica do código a solução, mas a aplicação visando a humanização das leis. Mas isso tem jeito? O senhor disse que tem possível. Um modelo aí, o senhor disse que tem uma ideia do que fazer para conseguir isso. É possível. Nós devemos nos preparar como seres humanos, porque antes de mais nada, nós somos humanos. Depois, nós somos profissionais. Nós somos técnicos. Nós somos advogados, juízes, promotores, defensores públicos e servidores de lá. E eu estou entendendo eu estou entendendo, naturalmente, que eu concordo com tudo que o senhor falou, mas eu estou entendendo que também passa, então, pelas escolas de formação. Sim. Passou no concurso para juiz eventuário, incluir isso. E nas próprias universidades. Sim, nas graduações, onde nós sabemos primeiramente. que é tudo cada dia mais teórico. Sim. Não é isso? É um conjunto, não se muda de hoje para amanhã. Não se muda. É preciso devemos humanizar o profissional. Devemos humanizar todos aqueles profissionais que lidam com o direito. A minha estranheza está no fato de, eu posso estar errado, e se estiver errado o senhor me corrija, Pois não. que hoje o judiciário está mais jovem. Eu me lembro que há 20, 25 anos, quando cobria fórum, os juízes eram todos juízes mais idosos. Hoje a gente percebe, pelo Brasil, meninos que acabaram de sair da faculdade com 3, 4 anos, alcançando a magistratura. Sim. Nem assim, então, esse problema não foi corrigido. Não tem muito de vaidade, então? Não tem não. Eu entendo o seguinte, você citou um ponto aí muito vantajoso. Nós vimos hoje, por exemplo, um caso que está na mídia aí, a questão da Operação Lava Jato, um juiz de 42 anos. Um jovem, né? juiz. Um jovem juiz. Ele é mais novo que eu até e se formou depois de mim. Eu fico imaginando, né, como seria realmente vamos dizer, essa jovialização aí do judiciário, de tudo, né, do Ministério Público, dos próprios defensores públicos. Nós vemos hoje defensores públicos aí com 20 e poucos anos. Isso é um fator positivo, sim. Mas é preciso mais. Eu entendo que é preciso mais. Porque hoje acho que a sociedade ela ainda não mostrou ao que veio nesse processo. Ela pode mais, ela pode exigir mais, ela tem o direito de exigir mais. Você está me entendendo? Penso que as pessoas têm que se voltar um pouco e refletir um pouco do que pode dar de si e não da técnica do direito, para que o direito seja melhor alcançado. Uma ferramenta que não é tão nova, mas, por certo, desconhecida de boa parte da população, são as câmaras arbitrais, né? O sistema de arbitragem. Isso não pegou no Brasil. O senhor acha que esse seria um caminho? O novo CPC, ele admite a arbitragem. Sim, né? Mas o senhor acredita que, porque as pessoas... há um conceito de massa da população de que justiça se faz no judiciário. Com a decisão deles, né? E não com a vontade das partes. Não é? Não quero um acordo. O juiz vai me dar a sentença, eu tenho a razão e ele vai dizer. Quer dizer, nós não podemos encontrar um caminho aqui razoável. A razoabilidade entre as partes. Eu percebo que há uma dificuldade do brasileiro de se adequar a isso. Isso. O que falta? Porque é um caminho interessante. Falta humanizar essa relação. Falta fazer com que essa relação seja vista para as partes como uma solução dos problemas. Divulgar e não também. como uma forma de criar-se mais um entrave.
de criar-se mais uma discussão. Então, mas ao mesmo tempo uma informação. As pessoas precisam entender que as sentenças ali das câmaras arbitrais, elas têm valor. Tem valor, evidentemente. Porque dá a impressão que é uma coisa paralela na cabeça das pessoas. Não é paralela e nem é preparatória para nada. É uma coisa que vale. Né? A arbitragem hoje tem uma legislação específica, já consagrada, e ela está sendo consagrada no novo CPC, para que ela seja, talvez, um paliativo para a solução desses graves problemas judiciários. Marcelinho, meu cinegrafista, produtor, está avisando que o tempo já acabou. Nós vamos para o último bloco daqui a pouco. Antes, vamos para os institucionais aqui da TV. Estamos de volta hoje entrevistando o advogado Marcelo Alegria. Nós não vamos perder tempo, mas eu preciso te lembrar, fale conosco pelo 3318-6717 ou pelo seu direito @câmarauberaba.mg.gov.br. Um assunto palpitante porque diz respeito a todo mundo. Nem vou falar que é para dona de casa não, porque hoje esse conceito de família está completamente novo. Então, para os donos e donas de casa e também para as pessoas, os trabalhadores domésticos, que é a nova lei das domésticas. Sim. Doutor, o que muda? Explica para a patroa, explica para quem está no mercado ou quer entrar no mercado. Na prática, o que muda? Vai ficar mais caro mesmo para a dona de casa contratar uma ajudante? Acredito que em termos vai ficar assim. Veja bem, hoje nós estamos saindo de... As domésticas eram tratadas por uma legislação esparsa, distante um pouco da própria consolidação das leis do trabalho e que não eram enquadradas como sendo, vamos dizer assim, um servidor, um funcionário, um trabalhador comum. Ela tinha alguns direitos garantidos pela Constituição e tinha alguns direitos esparsos garantidos na legislação, que é a lei federal. Hoje, essa lei complementar, que é a Lei Complementar 150, que foi agora sancionada pela presidente Dilma, nesse último mês, ela traz uma inovação que eleva a empregada doméstica a ser considerada tanto quanto um funcionário, um trabalhador comum que esteja aí no mercado de trabalho. Então, eu vou fazer um bate-bola com o senhor em assuntos práticos para a gente responder praticamente para a sociedade. A partir disso, se vai ser considerado, com todas as regras, como um trabalhador comum, o empregador é obrigado a fornecer refeição? Está aí, né? Pela sistemática da lei, sim. Pela lei, ela tem o direito a alimentação. Ela tem direito à alimentação, ela tem direito ao banho. Tanto quanto o direito a ter pelo menos uma hora para se alimentar, né? Que é contado dentro das 8 horas diárias a que ela tem direito, do limite semanal de 44 horas. O descanso semanal. Justamente. Para quem trabalha babás, por exemplo, a mãe precisa da ajudante à noite. Uhum. O tempo, a jornada é menor. Veja bem, ela pode se valer porque a lei permite que a pessoa more no local do trabalho. E nesse caso, como computa? Nesse caso, a solução é a compensação das horas trabalhadas. Aquelas horas que ela provavelmente queira sair do normal ali, elas podem ser compensadas de uma outra forma, de forma a transformar, a se respeitar o limite de 48 horas semanais. Mas como ela dorme na residência, na casa, é considerado como se ela tivesse 24 horas de serviço? Não. Aí não. Teria que caracterizar aí a efetividade do trabalho. E se ela trabalhar à noite, por exemplo, numa festa, essas horas, há de considerar o adicional noturno entre as 10 e as 5 horas da manhã e as horas extras com, no mínimo, 50% de acréscimo sobre a hora normal trabalhada.
Houve uma época, não muito distante da gente, em que as empregadas não tinham direito, a gente sabe, na prática, nenhum, né? Evoluiu-se, mas ao mesmo tempo as opções de qualificação de mão de obra, a industrialização, a oferta de novas vagas de trabalho no mercado, vamos chamar no grande mercado, Sim. absorveram de forma espetacular, eu diria. E a doméstica chegou a ser uma mão de obra difícil de se localizar e de alto custo. Concordo. E de alto custo. O senhor não acha que essa maior rigidez, ela vai complicar mais isso? Ou o senhor acha que quem já foi doméstica pode retornar à condição anterior? Veja bem, isso daí o tempo vai dizer. Mas é uma grande possibilidade, porque, veja bem, nós estamos enfrentando talvez um dos períodos mais difíceis aí dos últimos 20 anos, em relação à indústria, ao comércio, à prestação de serviços. Verdade, nossos filhos nunca viveram isso. Nunca viveram. Então, veja bem, eu penso que de uma forma substanciosa, que aquelas que um dia deixaram o ofício da empregada doméstica e foram para o comércio e para a indústria, em virtude da recessão nesses setores, voltem a ser domésticas. É possível isso. Existem estudos nesse sentido, e aí nós teríamos o quê? Teríamos uma doméstica mais bem preparada para o ofício. E eu entendo que as famílias ganharão com isso, porque terão substancialmente uma profissional que já é experimentada no trato. E se for para contratar uma doméstica, vai ser para contratar uma doméstica boa de serviço. Eu já acho que, claro, também nisso, mas que a diarista vai voltar com tudo e o valor vai virar ouro. Porque 2 dias não caracteriza vínculo, é isso? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana é o não máximo. caracteriza, é o máximo. Então eu posso contratar uma na segunda e na quarta, a outra que vai na terça e na quinta? Sim. É uma forma interessante de uma forma facilitar interessante. a vida da gente, que também caiu, né? Veja bem que essa relação é personalíssima, é de pessoa para pessoa. Então, obviamente, não vai caracterizar. A diarista realmente pode ser que venha. Mas por um fator, vamos dizer, efetivamente e unicamente econômico para a família. Doutor, pode-se usar, é uma pergunta que o pessoal sempre me faz, pode-se exigir uniforme? Pode, desde que o empregado forneça, né? Pode-se revistar a bolsa na entrada e na saída, como fazem as Pode, empresas? desde que você não faça com que essa relação seja uma relação que coloque constrangimento na pessoa que está sendo Mas revistada. não há nenhum tipo de crime, se bem feito um acordo. Olha, sua bolsa será revistada na entrada e na saída. Evidentemente. Eu acho que hoje, por mais que tente se fazer com que essa relação seja boa, é necessário que isso seja tudo contratado. Que se tenha... Coloquem no papel. Coloque no papel, que se assine em folha de ponto, horário de entrada, horário de saída, horário de descanso. Eu penso que hoje nós temos que fazer com que as nossas casas sejam empresas. Né? Pode exigir antecedentes criminais? Sim. Pode-se manter circuito interno de TV em todos os cômodos? Se for resguardado a questão da segurança e da privacidade dela. Da privacidade dela também, desde que não ofenda a honra, evidentemente. Ou seja, não se espalha a filmagem, né? Evidentemente. Outra pergunta que me fizeram um dia desses foi no sentido de você mora sozinho, nós temos, isso é constatado, né? Cada vez famílias menores ou pessoas morando sozinhas. Sim. A jornada pode ser dividida em 2 imóveis, o meu e do meu namorado, o meu e da minha mãe, por um único registro em carteira? Desde que respeitada a jornada de 8 horas diárias e dentro do regime de 44 horas semanais, sim, isso tudo, volto a frisar, tem que ser objeto do contrato. Senão pode caracterizar algo que seja discutível amanhã dentro da Justiça do Trabalho. Achei esclarecedor demais. E se você tiver perguntas sobre isso, pode nos mandar, que eu tenho certeza que o Dr. Marcelo Alegria não se furtará a nos responder, não doutor. Me furto, não. E o novo fórum? Pois o novo fórum está aí e ainda é uma promessa somente, né?
E eu acredito que agora nessa etapa os esforços estão sendo feitos com mais ênfase junto ao governo do Estado. Eu penso que esse fórum sai. Agora A sai. OAB já construiu, o Ministério Público construiu, a Justiça começou, ela está bem lenta também na obra, né? Tá. Eu digo coisa. mais. O que pode estar trazendo, acelerando esse procedimento do fórum é a própria forma com que o Judiciário quer tratar os processos a partir de agora. Veja bem, os processos vão deixar de ser papel. Já estão deixando de ser. Na Justiça do Trabalho não existe mais papel. Verdade. Né? Na Justiça Federal, aqui em Uberaba, ainda não alcançamos isso, mas em várias sessões judiciárias já ocorre isso, na grande maioria. No Estado, já existem algumas comarcas, São João del Rei, me parece que a partir do dia 7 desse mês, não aceita mais papel. Tudo informatizado. Tudo informatizado, peticionamento eletrônico. Então, eu tenho para mim que essa forma de tratar a judicialização agora vai fazer com que as coisas andem melhor. Pelo menos nós temos que acreditar nisso, é nosso ofício. Nós estamos a 1 minuto de terminar o nosso programa, mas os advogados mais antigos que não se prepararem vão ter dificuldade, então, para lidar com o judiciário. Vão ter. Nós temos hoje um princípio secular de que o advogado tem que andar em dia com seus prazos, com seus conhecimento das outras ciências, para que ele seja bem sucedido. O advogado não pode ficar só naquele pé de quando ele se formou, não é mesmo? Então, eu penso que todo esforço vai ser bem gratificado. É o que a gente torce também, né, gente? Vai ser bem pago. Doutor, o tempo acabou, resta agradecer a sua presença, a sua disposição. Eu quero vir aqui todas as vezes, toda semana, para poder conversar com vocês. Será muito bem-vindo. Muito bom. Um abraço. Agradeço mesmo. Obrigado. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Acompanhe a programação da TV Câmara também pelo site www.câmarauberaba.mg.gov.br. Até mais.